Muy buenos días, amados Muito bom hermanos dia, amados y irmãos amigos presentes aquí e amigos en Cayey, presentes Puerto Rico, aqui em Cayey, Porto y Rico. también E los que também están a través del satélite os que Amazonas estão pelo satélite y el Amazonas e satélite pelo Eutelsat satélite 8 Eutelsat y también 8 por internet e também en los pela diferentes internet países. nos diversos países. Nos dice en Nos el libro del diz no Apocalipsis, livro do Apocalipse, en el capítulo 1, no capítulo 1, verso 16 en adelante, versículo 16 em diante, nos dice de la siguiente manera: nos diz da Tenía en su seguinte diestra forma: tinha na 7 sua estrellas, destra 7 de su estrelas, à boca sua salió una direita, espada da aguda de sua 2 boca filos, saiu uma espada y su afiada de rostro 2 era como el fios, sol cuando e seu resplandece rosto en su era como o fuerza. sol, como Cuando le resplandece vi, na sua força ou caí fulgor. como Quando o vi, muerto a sus caí como pies. morto a seus Y él pés. puso su diestra E ele sobre mí, pôs a sua direita diciéndome: sobre mim, No temas, dizendo-me: não yo soy el temas. primero y el Eu último, sou o primeiro y e o el que último, vivo y e estuve aquele muerto. que vive estive Mas he aquí que morto, vivo mas por eis los aqui que siglos de vivo los pelos siglos. séculos Amén. dos Y séculos. tengo las Amém. llaves E de la tenho as muerte chaves da y del morte Hades. e do Y Hades. dibujó una estrella de E David desenha uma estrela de a la Davi derecha. do lado direito. Y ahí luego de Hades se escribe E depois da Apocalipsis 20, palavra Hades escreve verso 1. Apocalipse 20, versículo 1. El que tiene Aquele que la tem, espada ou o que tem a espada en el día postrero, no último dia. o sea, Ou es seja, el mensajero é o final de Dios. mensageiro, o último Pueden mensageiro tomar de asiento Deus. si Podem tienen la bondad. assentar-se, tenham bondade. En el mensaje, Na mensagem, predicación de juicio sobre Estados pregação Unidos de de América, juízo sobre os Estados fue el 9 de Unidos da octubre América, que del foi 9 de outubro de 1977 en Tucson, 1977 em Arizona. Tucson, Miren, Arizona. allí él nos dice: Vejam aí, ele nos diz. ahora ustedes pueden ver Agora vocês podem que el ver cuarto Elías que tenía o la quarto espada en la Elias tinha a mano, espada na mão. y esa es la palabra. E essa é a Esa palavra. espada que tenía Essa él espada que en ele el tinha monte, no la monte, recibió en la a mano, le recebeu na caía bien en la mão, mano, lhe caía y bem, él lhe estaba servia bem maravillado na y muy mão. temeroso. Ele estava Ya ustedes maravilhado e saben muito que él temeroso. decía Vocês sabem que ele falava que ele tinha a temor las ou armas tinha blancas. medo das armas Ahora, brancas. vamos a ver aquí Agora vamos ver aqui en em el libro, o livro, lhe cabia de perfeitamente na mão. No livro de Hebreus, en el capítulo no capítulo 4, para ver lo que es esta espada o que é esta y lo que esta espada espada e o que é que esta espada Porque faz. O que é que ela faz? la espada al ser Vejam la vocês que a palabra espada, ao ser a palavra, es más cortante, como a dice espada é ahí mais cortante ou penetrante, como diz el aí apóstol Pablo, o apóstolo Paulo, en el capítulo 4 de no capítulo Hebreos, 4 de Hebreus, verso 12 dice: versículo la palabra 12. de Dios es viva y eficaz y más cortante Porque a que palavra toda de Deus é espada de viva e dos filos, eficaz e mais penetrante que penetra qualquer hasta espada partir de el 2 alma fios, que y el penetra espíritu, até partir a alma e o coyunturas y espírito, los tuétanos, e as juntas e as y discierne medulas, e los discerne os y las pensamentos intenciones e as del intenções corazón. do coração. Y no hay cosa creada E não há coisa que não criada seja ou criatura que não manifiesta em seja sua manifesta na sua presença, ou se manifeste na queda sua al presença. descubierto Ou seja, que tudo delante fica de la palabra. descoberto, destapado Aunque diante da piensen palavra. que Mesmo se que ocultan, pensem que estão escondidas todo ou eso que ocultas, hacen oculto tudo isso que queda fazem às por la escondidas palabra, fica el pela verbo palavra, queda pelo verbo, expuesto. fica exposto. Antes bien, todas todas as coisas y estão abiertas nuas e abertas a los ojos de aquel diante dos olhos quien daquele tenemos a que dar quem cuenta. temos que prestar contas. todo, Tudo, incluyendo incluindo casos fabricados, casos pré-fabricados, como él escribió allí ele escreveu en aí ese escrito. nesse escrito dele. Essa Agora espada, vejam que essa espada, Al conocer que es la ao palabra, conhecer que é a palavra, y en esa visión e nessa visão que le fue mostrada, que foi mostrada ao reverendo William Branham, en donde onde dice que le caía bien. diz que lhe caía perfeitamente na mão. Vamos a ver allí Vamos ver aí esa parte
Essa parte que se refiere aquí que faz referência aqui, el doctor William Soto o Dr. William Soto faz referência aqui, en el libro de los sellos no livro dos selos, en español, em espanhol, dice diz, página 470, página aquí en el otro 470. vamos a tenerlo aquí también abierto, Aqui no outro vamos tê-lo aberto também, página 470, página 470, e vemos aí, en este, neste, y vamos a abrir el otro también, vamos abrir o outro. y podemos tener aquí lo que él nos escribió, Podemos ter aqui o que ele escreveu-nos. cada uno de ellos. Cada um Tenemos que deles, buscar, ya que estamos temos que procurar em cada um deles, já que con todos, vamos a buscar estamos aquí com el otro todos eles, también, vamos buscar o outro aqui também, el cual que tiene unos escritos. tem uns escritos. Tendría 4 aquí abiertos. Eu já estou com 4 aqui abertos. Aquí la 470. Aqui é na 470. Sí, en cada uno hay Cada um algo. Es bueno, pues, tem todo, algo e é bom, pois, para ver todo este cuadro. Miren, para ver todo esse quadro, olhem, página 470 dice, página 470 diz aqui, no segundo parágrafo, o desde el primero, miren, desde o dice, primeiro, entonces, olhem, aquel diz, día então, sentado naquele allá, dia, sentado lá no Canyon tenía las Sabino, manos alzadas, tinha as mãos el levantadas, viento se había llevado e o mi vento sombrero tinha negro, levado meu y chapéu estaba así parado negro, con eu las estava manos assim de alzadas, pé, com as mãos alabando a Dios, levantadas, louvando y Deus. dije, Señor Dios, E ¿qué disse, significa Senhor Deus, esto? o que significa No lo puedo isto? entender. Não posso entender ¿Qué debo isto. hacer? O que é que eu devo Si es el fazer? tiempo cuando me Se vas for a o tempo llevar, quando tu vais me permite que me levar, muera permite acá que eu donde nunca morra, me hallen. aqui onde nunca me Eu não quero que encontrem. Eu não nadie quero que ninguém esté lamentándose fique se cuando me vaya de lamentando aquí. quando eu me for daqui. Quero que a minha família pense Eu que quero me que a fui minha família caminhando pense que eu e fui eles nunca me andando, hallarão. caminhando, eles nunca me Esconde-me. encontrarão. Se me vas a Esconde-me. levar, Se fores déjame me ir desde levar, aqui. deixa eu Quizás ir-me algum desde dia aqui. José Talvez hallará algum mi dia Bíblia aqui José ache a e minha permite Bíblia que aqui ele e a use. permite que ele use Senhor, ela. déjame Senhor, ir. deixa-me partir. Aí encima deste outro, Aí em cima deste outro, este outro escribe José es este igual, outro escreve José tipo de Cristo. é igual ao tipo de Cristo. Viene José es Vem igual, José é igual, significa vem en la Cristo tipología. na tipologia. Vuelvo a leerlo. José es Volto a igual, ler isso. tipo José é de igual ao Cristo. tipo de Viene Cristo. José es igual, Vem significa José viene é igual, Cristo en la significa tipología. vem Cristo E aí, na tipologia. Ese párrafo Terminando esse parágrafo que nós escribe a la lemos, izquierda, escreve do lado José. esquerdo José. ahora sigue diciendo, Agora continua dizendo. tenía las manos así alzadas, Tinhas as y de mãos repente assim algo levantadas, de cayó en mi repente mano. algo caiu nas minhas mãos. Y ahí a la izquierda, E do lado en esquerdo, este azul, neste en el azul, libro, sería no el libro livro, dos, seria azul, no segundo livro, escribe la espada del azul rey. escreve a espada do rei. Ahora yo no sé, Agora eu no não puedo sei, decir, não posso sería que dizer. estaba dormido, Será que eu estivesse, Eu não sei. estaria estaba como fuera de mí. adormecido? Não sei, estava como fora de Eu não mim. sei. Eu não sei. Fue una visión. Foi uma Não lhes visão? posso dizer. Não posso Lo dizer-lhes. único que puedo A única decir coisa es que eu fue posso lhes igual dizer é a que como foi cuando igualzinho llegaron como quando chegaram esos ángeles. os anjos, esses anjos chegaram. Esses anjos Ahí a la chegaram. izquierda, en Foi este igualzinho a otro, isso. en el Aí no libro lado azul, esquerdo, neste outro, no primeiro livro azul, escreve do lado esquerdo, espada. Entonces, Então, esto cayó en mi mano, isto en mis caiu na manos, minha mão, y nas alcé la minhas vista mãos, para e ver, ao y era una espada. levantei os Ahí olhos que para escribe ver, e é aquí uma una espada. E aqui escreve do lado esquerdo uma espada. Tinha o punho de marfim, muito bonita, a sua guarnição era de puro ouro, e a própria espada era como de cromo, ou como prata, muito brilhante ou brilhosa, e era tão afiada, e eu pensei, isso é muito formoso, muito bonito, e cabia perfeitamente na minha mão, servia. Então eu percebi e disse, mas eu sempre tive temor ou medo dessas coisas. Uma espada. E pensei, o que é que eu farei com isto? Ahí a la izquierda, Aí do lado esquerdo, nesse vermelho, ele escreve para cima, em duas orações, a espada do rei
E aí mesmo, aí em cima, escreve entregar a outro para outro. E neste eu estou nos escritos do livro vermelho. E em cima do parágrafo que nós acabamos de ler, escreve a terceira etapa. A terceira etapa. Neste outro azul, no primeiro, escreve aí no fim, o que farei com isto? Do lado esquerdo, escreve espada. Nesse momento, uma voz trovejou em todo o cânion, fez as pedras rodarem ou rolarem, e disse: essa é a espada do rei. Esta é a espada do rei. Então retornei a mim. Agora, se tivesse dito ou falado a espada de um rei, então seria uma outra coisa, mas disse a espada do rei. Só tem um rei. E esse é Deus. Só existe um rei e esse é Deus. Ele só tem uma espada, a sua palavra, pela qual eu vivo. Que Deus me ajude a trazer a sua santa vestidura ou vestimenta, e com a sua palavra aberta aqui é a palavra. Amém. E aí em cima, do lado direito, escreve no vermelho a vestimenta. Aqui neste outro escreve, do lado esquerdo, Apocalipse 19, do 11 ao 21. E neste outro eu tinha dito que era o azul, mas a pessoa olhando é branco. É branco. O azul é este outro do lado daqui. Neste branco, ou seja, a caderneta que é branca, do lado esquerdo ele escreve, onde diz: então voltei para mim. Aí, do lado esquerdo, escreve: voltou para si, ponto e vírgula, de espírito para carne. Agora vejam, essa espada, que é a espada do rei, só tem um rei, e é Deus, é a que lhe caiu na mão. E ele diz aí, falando sobre isto, diz: vocês já sabem, voltei para a mensagem do Dr. William Soto, vocês já sabem que ele falava que tinha medo, temor das armas brancas. Então ouviu a voz que disse que essa era a espada do rei. De quem era essa espada? Do rei. E quem é o rei? Deus. Quem é o rei? O rei de reis e o senhor de senhores, o filho de Davi. Portanto, a ele lhe foi posta a espada do rei na sua mão, para que ele, tomando ou levando essa espada, trouxesse a palavra que ele tinha que trazer. Mas antes de morrer, antes de partir, antes de descansar, ele falou dessa espada. E sabem o que ele disse? Vamos ler isso. Nos selos, página 479, diz assim o quarto Elias. Agora ele vai ler essa página 479, também vamos abrir aqui nestes lugares para ver o que ele também escreveu nos diversos livros. Aqui vamos ver aqui também neste. Diz. Vai ler essa partezinha. Rogo que me ajudes e me concedas ser sincero, honesto e verdadeiro, para que assim eu possa levar a mensagem até onde me é ordenado levá-la. Depois, quando chegar o tempo de descansar, quando eu chegue lá no rio e as ondas chegarem até mim, ó Deus, concede que eu possa entregar essa espada para outro que seja honrado e que leve a verdade. Concede isso, Senhor. Agora vejam, aí ele escreve neste vermelho, do lado esquerdo para cima, escreve a espada do rei, entregá-la para outro. E num sinal de pergunta, interrogação, coloca em cima de outro, sinal de pergunta, interrogação, na palavra outro. E também escreve aí em cima
tempo de descanso. Ou seja, é um tempo de descanso aí na sexta dimensão. E neste outro, neste mesmo vermelho, outro que seja honrado e leve a verdade, escreve Moisés e Elias, o anjo de Jesus. E onde diz, concede que eu possa entregar, em possa escreve Elias, porque nele estava o ministério de Elias na sua quarta manifestação, na palavra possa. E aqui também no azul escreve a palavra a Moisés e Elias, o anjo de Jesus. Aí também, aí em cima onde diz entregar esta espada a outro que seja honrado, aí nessa linha a palavra a Moisés e a Elias, o anjo de Jesus. E aqui neste outro livro, do lado direito para cima escreve a palavra, a espada, entregá-la a outro, ao quinto Elias e segundo Moisés. Apocalipse 11, versículo 3. A palavra, a espada, entregá-la a outro, ao quinto Elias, e segundo Moisés, Apocalipse 11, versículo 3. Agora ele continua dizendo, olhem, essa foi a sua oração e ele cruzou o rio, atravessou o rio e está descansando lá. Ou seja, ele está na sexta dimensão, descansando. Lembre-se do que nós falamos ontem sobre a etapa onde esse sétimo selo é aberto, e na sexta dimensão, na sétima dimensão, sexta dimensão, em todo lugar ou qualquer lugar, é aberto esse sétimo selo e provoca esse silêncio. É provocado silêncio, é provocado pela abertura do sétimo selo. E da mesma forma como no templo de Salomão, vejam que a glória de Deus preencheu todo o templo, ou seja, não existia nada, não havia nada que se pudesse ser feito ou realizar, porque só era preenchido ou enchido pela glória de Deus. Diz que não se podia ministrar. Agora vejam, por causa da presença da glória de Deus. E vejam vocês, vamos procurar essa citação, da qual nela nos fala que eles não podiam ministrar aí por causa da glória de Deus. Diz, vamos buscar isso na Bíblia. Em Segunda Crônicas, vamos ver aí, Segunda Crônicas, capítulo 5, versículo 14 diz, e não podiam os sacerdotes estar ou ficar aí para ministrar por causa da nuvem, porque a glória de Jeová tinha preenchido a casa de Deus. O que a casa de Deus tinha preenchido tudo, a glória de Deus tinha preenchido tudo, ou seja, que quando está a glória de Deus está, porque a glória de Deus está no lugar santíssimo, e quando a glória de Deus é manifestada no lugar santíssimo, aí lembrem-se a escritura que diz, cale-se diante dele toda a terra. Vejam, assim aconteceu no tabernáculo de Moisés, no templo de Salomão, e no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, da igreja, ao chegar na parte do lugar santíssimo, que é a que corresponde ou cabe a este tempo final, e é aberto este sétimo selo, que é a vinda do Senhor é aberto, e aí então começa essa meia hora de silêncio, onde não tem atividade ou movimento, nem na sétima dimensão, nem na sexta dimensão, tem atividade ou movimento na terra. Tem atividade e movimento é na terra, onde está a ação do sétimo selo. Agora, consequentemente, podemos ver o porquê ou o motivo que na página 465 do livro dos selos, que nós lemos ontem, onde nos fala de que quando abriu esse sétimo selo, fez-se silêncio. E olhem, uma partezinha aqui, no finalzinho diz, os anjos pararam de cantar, não tinha nenhum louvor, nem nenhuma adoração em torno do altar.
não tinha nada. Tinha um silêncio como de morte pelo tempo de meia hora. Todas as hostes celestiais estavam em silêncio por essa meia hora quando foi aberto este mistério do sétimo selo no livro da redenção. Pense nisso, mas sim, está aberto, porque o Cordeiro o abriu. O que eu creio é que todos estavam dominados por um temor reverencial. Não sabiam, mas de repente estava aí. E eles pararam de fazer tudo. Porque o que é? E escreve temor aí. Escreve aí temor reverencial. Agora vejam como que ao abrir esse sétimo selo, aí é provocado esse silêncio. E Ninguém podia ministrar aí no templo de Salomão por causa da presença da glória de Deus. E para este tempo final, é a mesma coisa, é igualzinho. Agora, olhem, essa foi a sua oração. Ele cruzou o rio, está descansando por lá. Essa espada é a espada do rei. A quem será que a entregará? Ou a quem a terá entregue? Se é a palavra, se é a espada do rei, ele tem que entregar para o rei. Quem é o rei? O rei de Israel, filho de Davi, o príncipe, o Messias que está prometido, que há de vir ou chegar. E ele terá esta espada, e partirá, cortará, e levará a mensagem até onde tenha que levá-la. E até onde... Agora ele vai dizer isso. Ele disse que eu possa levar esta mensagem até onde me é ordenada levá-la. Ele quis levar a mensagem a Israel e tentou levá-la. E quando estava pertinho de Israel, lá no Cairo, com todos os preparativos feitos e tendo tantos gastos, tendo gastado tanto dinheiro para chegar até aí e ter a atividade lá na Palestina para pregar-lhes o evangelho aos judeus, o Senhor lhe disse: volta, não é o tempo, nem também não é o teu lugar, tampouco. Por quê? Porque ele sabia que a mensagem teria que chegar até Israel, porque no fim do tempo haveria esses ministérios, os quais estariam selando esses 144 mil. Agora vejam que ele sabia que tinha esse ministério de Elias, e ele pensava que só era com o ministério de Elias. Quando lhe foi aberto o entendimento, ele sabia, e aí ele soube que esse ministério vinha junto ou acompanhado com o ministério de Moisés. Não era sozinho, só o ministério de Elias. Agora, ele, ao conhecer isso e saber que a mensagem iria por meio de um profeta até Israel, e ele tinha esse ministério, um deles, pois então ele se preparou e foi para lá, arrancou para lá, porque cada mensageiro luta por essa bênção no tempo em que Deus o tem colocado ou colocou, ou seja, luta pelas bênçãos que Deus lhe mostra na palavra, e ele vai tentar pegá-las, agarrá-las para chegar até o fim, até o final, e obter essas promessas, ou seja, cumprir essas promessas e receber as bênçãos contidas nessas promessas sendo cumpridas, materializadas, porque cada bênção de cada promessa e de cada profecia é recebida quando é realizada, ou seja, quando é cumprida. Enquanto não for cumprida, parcialmente se recebem bênçãos, mas não a bênção completa, inteira, total, sem limitações ou limites. Agora vejam como também o doutor William Soto desejou chegar até o fim para converter o povo hebreu ao Senhor, mas também não lhe foi permitido. Por quê? Lá ainda está o povo hebreu, e ainda estamos aqui. E ele também falou de levar a mensagem até lá, para a sexta dimensão. Mas vejam, ele, ao pensar nesse tempo, que nele estavam os ministérios de Moisés e Elias, pois isso é o que ele iria realizar. Esse ministério iria fazer que o Espírito Santo estaria operando o ministério de Moisés e Elias nele. Mas quando isso aconteça, aí sim vai estar lá, vai ir para lá. Lembra-se que lá vai acontecer um juízo, e aí sim vai se estar falando. Mas quem falará lá será esse ministério quando o Apocalipse 11 se cumpra. Vejam, quando essa escritura chegue ou chegar ao seu cumprimento, então é que lá na sexta dimensão se estará realizando um labor, um trabalho. Enquanto isso, todos estão escutando aqui ou daqui onde está a ação. Tão simples assim. Agora, ele escreveu
Em um lugar aqui, já lemos isso. Depois de mim, vem outro mensageiro. Assim como tem escritos onde ele deixou, em diversos lugares, ele deixou, vejam que aí nos deixou uma revelação muito grande. Isto já marca, já evidencia uma parte muito importante que a igreja noiva estaria recebendo, e é que receberia outro mensageiro. Qual? Ou quem? Aquele que iria ter o ministério de Moisés e Elias para trazer para a igreja noiva a fé de rapto. Ao dizer e escrever, depois de mim vem outro mensageiro, pois o que é que o povo tem que fazer? Ora, buscar esse outro mensageiro. Não ele, não esperar que ele venha para cumprir o que ele e através dele, por meio do reverendo William Branham, tinham falado. Eles vão vir na ressurreição. Mas antes disso, tem-se que receber a vinda do Senhor. Cada escolhido de Deus tem que receber a vinda do Senhor para poder ser transformado, senão não vão ser transformados. Agora, lembrem-se que essa transformação vai ser só para aqueles que estariam vendo e aqueles que dariam as boas-vindas ao Senhor. E só é para esta igreja noiva, para essa igreja noiva. Vejam nesta mensagem, trabalhando na obra de Deus em harmonia, pregado no 10 de fevereiro de 2009, em Santa Cruz, Bolívia. Ele diz, portanto, a vinda de Cristo à sua igreja, para dar a fé de rapto a ela, será em segredo. O mundo não conhecerá, só a igreja noiva do Senhor conhecerá. Aqueles que vão ser transformados e levados com Cristo, esses são os únicos que têm de saber, porque está vindo para ela, para a igreja noiva do Senhor. Se a pessoa não for ou é da igreja noiva e não é um escolhido, pois não o vai receber, porque está dito e foi dito que só os que vão ser transformados, que são os pertencentes à igreja noiva do Senhor, são os que o vão receber. São esses que lhe dariam as boas-vindas neste tempo final. Aqueles que não lhe dão as boas-vindas, pois não serão transformados. Agora ele continua dizendo aqui, com essa espada queria chegar até lá, mas não lhe tinha sido ordenado levar a mensagem até lá. Então lhe foi dito, não és tu. Isso tem que ser de acordo com a Escritura. Qual Escritura? De acordo com a Escritura de Apocalipse 11, que são Moisés e Elias levando o evangelho do reino aos judeus. Ele entendeu isso e disse que então entendia que não cabia a ele fazer esse trabalho, porque Deus já tinha ordenado quem o haveria de fazer. Agora, assim também o entendeu o Dr. William Soto, já nesses escritos, e já pelo que ele falou no finalzinho, ele assinalou, apontou que no cumprimento da visão da carpa, da tenda, aí estaria esse ministério onde o povo hebreu diria, este é quem nós estamos esperando ver. Também, ele falou também já no final, como seria e como estaria se desenvolvendo o programa divino. Agora continua dizendo, e então, essa espada, a espada do rei, para levar a mensagem até onde tem que levar, esse lugar será Israel. Tem que tomar aquele que o tem que levar, tem que pegá-la. Quem é esse? O rei. Porque a espada é a espada do rei. Portanto, o rei de Israel, o Messias príncipe, o filho de Davi, toma essa espada e, conforme a palavra, se apresenta diante de Israel e diz, aqui estou eu estou aqui, e eles crerão. Agora, nenhum dos mensageiros pode dizer isso porque eles já estão descansando. Tem que ser um mensageiro vivo e nele, neste tempo final, no qual esteja no meio da igreja, para que essa profecia, essa promessa seja cumprida. Na página 130 do livro de citações, no parágrafo 11:53, ele diz aí, isto é da mensagem Festa das Trombetas, diz,
O ministério será Moisés e Elias, mudando e chamando Israel da tradição judaica. Escutem, das tradições judaicas na que eles estiveram confusos ou confundidos. Sendo profetas, eles creem, eles lhe crerão, chamando-os para a festa da expiação, Cristo, deixando que reconheçam a Cristo. Eles dirão, ele vem, ele estará aqui. Os judeus estarão se reunindo ou se juntando, coisas desse tipo. Então, quando ele venha, dirá, aqui estou. E em cima escreve, chamam a Israel da tradição judaica para a festa da expiação, Moisés e Elias. Agora vejam que tem que estar presente para poder dizer, aqui estou. Agora vejam nessa mensagem, por amor dos escolhidos, pregado em 16 de janeiro de 2016 em Bogotá, na Colômbia, diz: da mesma forma como cada mensageiro de cada era, assim como cada mensageiro de cada passa a palavra de um mensageiro a outro, de uma era a outro, passa a espada a palavra de um grupo de uma era para outro grupo de outra era. Assim também ele viu que passaria com a mensagem que Deus lhe tinha dado, tal como passou de João para Jesus e de Jesus para os seus discípulos. É importante saber ou conhecer que a quem lhe corresponde ser a pessoa a quem essa palavra passe, essa espada passe, será quem terá a revelação para o tempo do fim, na era da pedra angular. Trará tudo o que faltar para ser conhecido no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Olhem que tão clarinho ele nos falou aí. Por quê? Porque tem que ser o mensageiro que esteja vivo no meio da igreja. Os outros ou demais já estão na sexta dimensão, descansando. Agora continua dizendo, assim que vamos receber a fé, a revelação para ser transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Assim é como o anjo forte Cristo em Espírito Santo de Apocalipse capítulo 10. O Espírito Santo estará clamando como leão e 7 trovões emitindo suas vozes, revelando-nos o mistério do 7º selo. Aí já estará como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, com um livrinho aberto na sua mão, tal como foi visto pelo ancião que disse a João, João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Prevaleceu, venceu, para tomar o livro e abrir seus selos. Capítulo 5 de Apocalipse. Agora vejam o que é o anjo forte, clamando como um leão ruge e 7 trovões, emitindo, produzindo suas vozes. E assim é como nós vamos receber essa fé de rápido, essa fé de transladação. Agora vejam nesta mensagem, intitulada Grande Vitória no Amor Divino, pregada em 19 de agosto de 2012, aqui em Caiei, Porto Rico, diz, portanto, veremos no meio do cristianismo, veremos uma grande tenda catedral e dentro dela um pequeno quartinho, e aí vai estar a coluna de fogo, a presença de Deus, o Deus de Israel vai estar aí. Portanto, será uma grande tenda catedral para a glória do Deus de Israel, para habitar ou morar aí e levar a termo a grande vitória no amor divino. Disso aqui esteve falando o reverendo William Branham. E onde se cumprir esta visão, se verá uma grande carpa catedral com um quartinho de madeira dentro dela. Aí vão estar os ministérios de Moisés e de Elias e de Cristo, operados pelo Espírito Santo. Onde? No meio da igreja, em uma grande tenda catedral. E, portanto, esses ministérios têm de ter um véu de carne. Portanto, o Messias visitará em primeiro lugar a igreja e depois o povo hebreu. O povo hebreu vai vê-lo no meio da igreja, no meio do cristianismo e dirá, este é quem nós estamos esperando. Aí nós vamos deixar isso, diz ele aí. Agora, olhem, nesta outra mensagem, intitulada Deus suprirá tudo o que vos falte, pregado em 27 de setembro de 2014 em Valência, na Venezuela. Deus abençoe a Venezuela, que Deus está realizando ou fazendo um programa, da mesma forma como está realizando ou fazendo
em toda a América Latina e o Caribe, especialmente agora com a Venezuela. Vejam como é que Deus permitiu tudo isso que está acontecendo pela palavra falada, porque podem dizer, não, é que isso iria acontecer. Então tem que voltar lá atrás para ver quem foi que falou isso, porque quando a palavra é falada, tudo tem que se cumprir conforme, de acordo a como essa palavra é falada, e se usa, e vai se usar, ou Deus permite que usem-se coisas, pessoas, nações, presidentes e tudo isso para cumprir essa palavra. A coisa que vai se cumprir. Como Deus se encarrega de cumpri-la. Agora, como Deus está realizando, fazendo tudo, vejam, de uma forma onde não se imaginou, ninguém imaginou que iria acontecer. Começou assim, de repente, esse desplegamento, essa soltura, já um passo gigantesco, vai até essa libertação total da Venezuela. Bom, diz, se a visão da carpa ou tenda era para ser cumprida no dia em que viveu o reverendo William Branham, tinha que ser sob a direção e liderança do reverendo William Branham. E os crentes que estavam recebendo a mensagem que Deus estava falando através dele, porque nele estava a espada do rei, que é a terceira etapa, mas ele já se foi. Ou seja, já foi para descansar. Igualmente também o Dr. William Soto também foi para descansar. Então não pode ser nenhum dos dois. Tem que ser alguém que esteja no meio da igreja para realizar, fazer essa promessa. Agora olhem, ele continua dizendo, se acharmos a quem foi dada a espada do rei, ou foi passada ou traspassada do reverendo William Branham para outra pessoa, de quem se disse concede, e aí ele lê, depois, quando me chegar o tempo para descansar, quando chegue lá no rio e as ondas chegarem até mim, ó Deus, concede que eu possa entregar essa espada para outro que seja honrado e que leve a verdade. Agora vejam que também em um escrito que é aí do ladinho desse que nós lemos, onde o Dr. William Soto diz que depois de mim vem outro mensageiro, ou seja, depois do Dr. William Soto, ele está dizendo que iria vir, outro mensageiro iria vir. E aí mais embaixo ele diz, como pode entregar essa espada para outro que leve a verdade? Ou como posso entregar essa espada a outra que leve a verdade? Portanto, a espada, a palavra, vai de mensageiro para outro mensageiro, e vejam como essa espada passou assim por todas as eras, e neste tempo final, nesse último mensageiro que está no meio da igreja, é onde a espada de dois fios, a espada do rei de reis e senhor de senhores, lhe foi entregue. E esse mensageiro, e com esse mensageiro é que chegaremos na terra prometida de um novo corpo. Agora continua dizendo, se acharmos essa pessoa, a quem a espada do rei, a mensagem, a palavra de Deus criadora que estava no reverendo William Branham, e encontramos para quem Deus passou ela, estaremos trabalhando junto com ele para o cumprimento da visão da carpa e o cumprimento da terceira etapa. Pois não podemos trabalhar com o reverendo William Branham, porque se foi, não podemos trabalhar com o Dr. William Soto Santiago, porque se foi, não podemos trabalhar com eles para o cumprimento da visão da carpa, o cumprimento da terceira etapa, porque já não estão. Tem que ser um mensageiro que esteja no meio da igreja para juntos com ele trabalhar para o cumprimento da visão da carpa e trabalhar para o cumprimento dessa terceira etapa. E sobre isso, do qual só os escolhidos de Deus estariam braço a braço com esse mensageiro para realizar, fazer o cumprimento dessa promessa. Agora, olhem também aqui nestas palavras de saudação também que deu em 2008, 22 de julho de 2008. E aí diz, em uma partezinha aqui, está falando do esforço. Isso foi em Villahermosa, no México, via telefônica desde El Salvador para Villahermosa. E está falando do grande esforço. Diz, neste mês, eu lembremos-nos que façamos um grande esforço nesse mês, porque do dia 25 até o dia 28 devem ter tudo dessa segunda parte do pagamento que cabe agora a este mês. E depois continuaremos respaldando lá Porto Rico para que sempre esteja ao dia nos pagamentos mensais que correspondem ser feitos, pois esperamos grandes bênçãos que saiam desse lugar. De qual lugar? Do lugar onde Deus, o Espírito Santo, estaria operando esses ministérios, não dos lugares e dos tabernáculos separados que as pessoas inventaram para fazer. Vejam aí, Pedro, Jacob e João, olhem, eles saíram aí, Pedro saiu com essa invenção de fazer tabernáculos, mas sua boca foi calada.
Aí foi interrompido ele, e uma voz disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. Uma só voz. Não a voz de Pedro, de Jacobo e de João, não. Uma só voz é escutada no Monte da Transfiguração. E no Monte de Sião, Monte da Transfiguração atualizado, que é o Monte de Sião deste tempo final, se escuta uma só voz no topo do monte, onde os filhos e filhas de Deus estão sendo preparados para essa transformação, a adoção. A transformação de seus corpos. Agora lembre-se de que uma coisa é a adoção do ministério, outra coisa é a adoção como pessoa. E outra coisa é a adoção, a transformação do corpo. Isso nós já falamos sobre isso agora. Continua dizendo ele aqui. Esperamos, pois, então esperamos grandes bênçãos que saiam desse local, desse lugar. Por isso é que ele dizia: tenham antenas, tenham bons televisores, bom áudio, para que estejam escutando e recebam tudo o que será falado desde aí. Mas essa carta debaixo da manga o Senhor a tinha, como a gente fala. Eles não pensavam, poderiam dizer, essa ele não viu aí. Porque vejam, de 10 coisas que estão acontecendo, 9 diz que já aconteceram, e aqui está acontecendo agora também não a veem. Não veem ela, porque a forma em que Deus cumpre, a maioria das vezes cumpre as coisas, são diferentes a como as pessoas estavam esperando-as ou imaginando-as. Esses são desses intelectuais que pegam a mensagem tal qual, de uma forma intelectual, porque do que é que vale? Qual é ter toda a mensagem, se o que eles vão fazer é ter uma interpretação privada, um raciocínio humano, e não aquilo que Deus, na verdade ou na realidade, quer dar a conhecer através disso que foi trazido. Agora, olhem, aqui continua dizendo: esperamos ver ali os ministérios que o Espírito Santo estará operando, que são os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Pois se vamos ver esses ministérios sendo operados aí, então vamos ver um instrumento onde o Espírito Santo estaria operando esses ministérios. Vem? Vimos neste momento, vimos o que é a espada no último dia, nesse último mensageiro. A espada do rei no instrumento do último dia, ou seja, é quem tem a espada no último dia, que é quem tem os ministérios de Moisés e de Elias e de Jesus. Foi para mim um grande privilégio poder, neste momento, conversar com vocês nestas breves palavras e assim dar a conhecer quem é que tem a espada neste tempo final. Não a tem nenhum dos mensageiros, a tem nem tampouco o Dr. William Soto, porque todos eles já se foram, partiram, já estão descansando. Agora tem-se que buscar e tem-se que ver quem está no meio da igreja cumprindo a visão da carpa, trazendo a cumprimento a terceira etapa. E disso o resultado será para os que o recebam a transformação de seus corpos. Que Deus os abençoe e os guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus, e já nos veremos às 10 da manhã, se Deus quiser, horário daqui de Porto Rico, para continuar glorificando Deus, louvando Deus e recebendo do ensinamento sobre carpa. Tenda que Deus os abençoe e guarde a todos.